Amém. Deus abençoe, queridos. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos lá. Prazer mais uma vez estar aqui. Eu carrego comigo uma preocupação. Eu estava dividindo com o pastor Leleco. Primeira preocupação, eu não sei qual é o remédio que o Leleco está tomando, que ele está engordando cada vez mais. Então, eu já disse para ele, não me dê o remédio, porque eu não quero engordar também. Segunda coisa, é a preocupação com a ativação espiritual da gente. Eu já disse aqui, eu vou ser redundante em falar, Deus tem me dado a oportunidade, não por capacidade, mas um privilégio, de dividir a palavra dele em alguns lugares no Brasil, e agora até fora do Brasil. E talvez para um crente local, para um discípulo local, isso não soe tanto como uma verdade. Mas para quem consegue ir além de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, a gente percebe que a igreja ela precisa de uma ativação espiritual. A gente precisa formatar um contexto de ambiência espiritual para que aquilo que nós temos como expectativa de que Deus pode fazer, aconteça. A gente não pode simplesmente estar no ambiente certo, fazendo a coisa certa, com resultados errados. Porque se a gente está no ambiente certo, fazendo a coisa certa, com o resultado errado, nós só estamos nos ajuntando. E o ajuntamento, às vezes, não produz um avivamento. E o que nós precisamos é dessa ativação para que a gente viva um avivamento. E acredite, eu tenho orado esses dias para que Deus ative a igreja nesse mover espiritual. E quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação, eu falo da noiva do Cordeiro. Nós não precisamos e não podemos aceitar nenhum tipo de sequela, de decepções acerca de um falso evangelho, de falsos crentes, de falsos mestres, para nos engessar no mundo espiritual. Não. Na verdade, nós precisamos celebrar a Cristo, entendendo que tudo isso foi falado na Bíblia. Nos deixaram como legado de ensinamento de que no final dos tempos essas coisas iriam acontecer. E por isso que eu chamo os remanescentes aqui nessa noite, para que a gente possa refletir e corrigir algumas coisas e ter também um apontamento profético para que a gente viva um avivamento. Porque se ativar o avivamento, milagres acontecerão. Portas vão se abrir, libertações hão de acontecer e você vai ver sinais e maravilhas da parte de Deus. Quantos anseiam por isso? Diga glória a Deus. Diga mais alto, glória a Deus. Tá bom, existem algumas coisas que a gente precisa rapidamente despertar o nosso espírito. E algumas coisas que eu apontei aqui, antes de ler o texto, para que a gente possa corrigir, principalmente nessa ambiência da nossa caminhada. Primeira coisa, é que às vezes o avivamento não vem porque nós ativamos algo que eu chamo de indiferença espiritual. Diga comigo, indiferença espiritual. A carta à igreja, aliás, o livro do Apocalipse, do capítulo 3, verso 15 em diante, diz que Jesus conhece as obras da igreja de Laodiceia, que ela não era fria e não era quente, mas ela era morna. Então, o desafio que eu preciso ter como crente, como líder, como obreiro, como discípulo, é que eu não posso viver uma fé apática, sem fervor. Eu não posso viver eu não posso viver essa mornidão espiritual e viver nessa indiferença, de que se aconteceu está bom, se não acontecer está tudo legal, pelo menos eu participei de uma reunião. Então, eu preciso vacinar a minha vida concernente a isso. E o que eu preciso para fazer isso ser vencido? A falta de sede por Deus, às vezes, deva ser um dos problemas que atingem a maioria dos cristãos. O caminho para o avivamento é a gente voltar ao primeiro amor, como Jesus disse a esta igreja. Uma outra coisa que eu fiz o apontamento aqui, e isso talvez seja tão grave quanto o primeiro apontamento, é 59, verso 2 de Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. O que impede da gente viver um grande avivamento? Pecados escondidos, pecados ocultos. O pecado não confessado enfraquece a autoridade espiritual da igreja. Então eu preciso entender que a artimanha de Satanás não é produzir pecado em mim, porque pecado quem produz não é o diabo, pecado quem produz é a minha velha natureza. A artimanha de Satanás é fazer com que a ignorância não permita que eu entenda que pecado confessado é pecado tratado. Nós não estamos no celeiro de anjos,
Nós estamos numa escola de fé. Todos nós aqui somos aprendizes. E você precisa aprender que todas as vezes que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Então o problema da gente não é o pecado, o problema é a ignorância. Olha para o teu irmão e diga para ele, cuidado com a ignorância. Fala, mergulha na Bíblia, come a Bíblia, se alimenta da Bíblia, porque ela vai trazer liberdade e libertação para você. Amém ou não? Eu tenho visto as pessoas que têm vivido um tempo de um evangelho muito raso, como disse a pastora, e esse evangelho raso está produzindo crentes de mentira. E os crentes de mentira, na verdade, quando uma palavra de verdade é pregada, eles se sentem ofendidos. A ofensa vem para pessoas que estão acostumadas a viver na mentira. Porque quando a verdade chega, quem vive na mentira se sente ofendido. Mas aqueles que vivem na verdade entendem que a verdade não dói, a verdade liberta. Diga glória a Deus se você é livre pela verdade. Então o caminho para que a gente produza esse avivamento é quebrantamento. Diga para o seu irmão, diga quebrantamento. Mais alto, diga quebrantamento, santificação, confissão de pecados. Deu ruim agora. Tem um outro segredo que a gente pode entender aqui, é que esse avivamento não é ativado, porque Salmo 133, verso 1 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em inimizade, vivam uns contra os outros, vivam divididos em departamentos, vivam divididos em células. Não, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que eu preciso viver em união? Porque a união produz o óleo. E o óleo vem pela cabeça e escorre sobre a barba. Cabeça é entendimento, a barba fala de autoridade. Por que eu preciso viver em unidade? Porque a unidade me protege de uma profecia. Casa dividida não subsiste. Essa é a profecia que nós somos livres. Agora, a unidade também faz com que a gente viva uma profecia. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então o céu se move mediante aquilo que a terra diz. Amém ou não? O Atmani, no livro As Chaves do Reino de Deus, ele diz que não é o céu que manda na terra, mas é a terra que manda no céu. Tudo que é ligado aqui, o céu se move em propósito. Se nós não temos propósito, nós só estamos ajuntando. E se nós estamos só nos ajuntando, é porque não haverá milagre. Nós só estamos participando de uma reunião. Mas se tem propósito, até o final dessa reunião tem milagre acontecendo na sua vida. Dá um glória a Deus mais alto. Então olha para o teu irmão, diga para ele assim, as divisões internas, diga, não podem ser motivos da gente não viver em unidade. Diga, divisão, fofoca, inveja, intriga, não pode estar no nosso meio, porque isso já foi vencido na cruz. Deixa para quem torce lá para o Flamengo, para o Vasco, Botafogo, mas nós estamos aqui em unidade. Somos diferentes, mas nós somos unidos. Diga glória a Deus. Uma outra coisa que eu gostaria muito de citar com vocês é que a ausência da oração e intercessão também pode ser um dos motivos que não faça o avivamento acontecer. E quando eu falo sobre isso, eu gostaria de dizer para você que Deus usou as moças da intercessão dessa igreja. Alguém faz parte da intercessão aqui? Cadê as intercessoras da igreja? Ok. Eu não sei quem foi que me entregou uma mensagem aqui, na última vez que vim aqui, que via um personagem, um palhaço sentado no capô do meu carro. E elas, sem pedir autorização para mim, né, elas são ousadas, elas ungiram meu carro e oraram pelo meu carro que estava no estacionamento. Pois bem, há 10 dias atrás eu sofri um acidente. Deus me livrou do acidente. A frente do meu carro acabou, eu acabei com a traseira de um outro carro, mas eu saí ileso para a glória do nome do Senhor. Deus livra. Então a intercessão faz com que o céu ande na terra. Ninguém deu glória a Deus. A intercessão e a oração antecipam o futuro. Ninguém deu glória a Deus. O problema é as pessoas que estão ficcionadas somente na informação e não querem viver debaixo de uma revelação. E nós só vivemos da revelação se a gente colocar o joelho no chão e a boca no pó. Quando você coloca o joelho no chão e a boca no pó, Deus antecipa o seu futuro e faz com que o seu futuro fique na sua frente como presente. Deixa eu te dar uma palavra aqui, porque senão não sou eu. Eu não posso ser igreja e perder para uma cartomante, perder para um jogo de búzios, que fica na televisão dizendo quem vai morrer, quem vai viver, quem vai vir, quem vai sair. Não, a igreja que precisa ser essa porta-voz de um tempo profético, porque a palavra de Deus está na sua boca e ela está aquecida no seu coração. Nós ainda temos profetas da terra, então dá glória a Deus em nome de Jesus, se você quer viver isso. Por isso, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e o quê? Se humilhar e o quê? E se converter dos seus maus, dá um sorriso, que isso é agressivo para a gente, para mim como pastor também o é. Nós estamos com as nossas igrejas cheias de programações.
mas infelizmente vazias de oração. Eu estava lendo esses dias o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, e o escritor do livro, que talvez eu gostaria que você também fosse aconselhado a ler esse livro, parece que tem mais de 15 anos, 20 anos de escrito. Ele disse que naquela época nós temos muitos organizadores e poucos agonizadores. Muita gente que sabe organizar, muita gente que sabe o que é uma boa foto, uma boa mídia, mas não sabe o que é chorar para que Deus se manifeste no culto. Eles não estão aí não, né? Vocês estão aí ou não? Meu filho que é pastor novo, nós temos um novo espaço lá na nossa igreja, é um teatro que nós ganhamos. O teatro cabe 300 pessoas sentadas de uma forma confortável. E ele estava dizendo para mim, pai, usa a sua influência para chamar a galera que canta. Aí falou o nome do fulano, do ciclano, do bertano, a galera que a gente está aí sempre dividindo o altar, pregando, e eles cantando, e ninguém tinha agenda, hoje não podiam naquele dia, e sempre de boa vontade, é lógico, mas eles não sempre com agenda divergente. E eu olhei para ele e falei, cara, você ainda vai aprender muitas coisas, mas eu quero te ensinar uma boa lição. Ao invés de você trazer um famoso e organizar um evento, traz Deus. Porque se Deus vier e fazer um milagre, acabou. Está falando de Jesus. E o problema da gente é que às vezes nós ficamos motivados. E a nossa motivação tem pavio curto. A gente fica motivado durante 4 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Mas depois que acaba aquela motivação, acabou o avivamento. Então não é avivamento, é manifestação. Vocês estão vivos ou não? Então eu gostaria de dividir com vocês uma palavra curta, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Abre aí a sua Bíblia, se não coloca aqui no telão. Que talvez Atos capítulo 2 seja a melhor forma de uma igreja meditar e produzir um avivamento. Tudo, eu não sei se a pastora concorda comigo, que tudo que nós queremos saber acerca de crescimento, discipulado, está em Atos 2. Pergunte por quê? Porque Atos 2 é o fundamento da igreja. Atos 2 é tudo aquilo que nós queremos saber sobre a igreja. Do capítulo 3 até o capítulo até os últimos capítulos, 27 e 28, é o que se produziu a partir de Atos 2. É o resultado de Atos 2. Então todas as igrejas plantadas pelos apóstolos, por o apóstolo Paulo, toda a forma sintética da teologia de Paulo começa a partir de Atos 2. Então, se eu quiser produzir algo de bom daqui para frente, na minha vida pessoal, no meu relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso ler Atos 2. E como é que Atos 2 começa? Colocou aí não? Ah, poxa, só porque eu ia ler aqui. Aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Calma aí. Já tem alguma coisa aqui que está derrubando a minha tese de por que o avivamento não acontece. Eles estavam reunidos aonde? Todos no mesmo lugar. Não diz se o lugar tinha uma boa estrutura, se a estrutura era pequena. Diz que era um cenáculo. Mas eles estavam no mesmo lugar. Isso significa que a estrutura, ela não diz nada a respeito da essência. Eles não estavam buscando uma estrutura, eles precisavam de uma essência. E quando a gente tem sede pela essência, a estrutura pouco importa. Não interessa se a casa tem goteira, se tem ar-condicionado ou se é o ventilador teco-teco. Interessante é quem nós fomos buscar. O interessante não é quem prega, quem canta. O interessante é qual é o propósito que me moveu a chegar aqui. Todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Vamos lá, continua. Obrigado aí, quem está aí. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente. E encheu toda. Essa é a minha crise. Quando o Espírito Santo desceu, a casa foi cheia. Isso significa que não foi 2 ou 3 que sentiram. Não existe uma reação epiderme aqui. Na verdade, todos foram cheios porque a casa estava cheia. Então, quando Deus desce, não fica um espaço sem ser preenchido. Então, não é um lá que sente, outro lá que sente, outro lá que se emociona. São todos. Estou dizendo que todos. Porque se Deus te alcançar aqui, não fica ninguém da tua família vazio de Deus. Eu vou testificar isso aqui.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aqui é outra tese, não temos tempo. E todos ficaram o quê? Todos ficaram o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem 120 camaradas aqui. 120. Talvez só na denominação metodista tenha milhares e centenas de milhares de crentes. Amém ou não? Mas aqui nós estamos falando de 120 camaradas que receberam de Jesus uma promessa. A promessa de não se ausentar de Jerusalém antes que fossem revestidos de quê? De poder. Está lá no capítulo 1. O interessante é que esses discípulos vazios de Deus, eles estavam entendendo ou achavam que essa promessa do derramamento do Espírito Santo tinha alguma coisa a ver com a política. Eles estão vazios e Jesus está numa linguagem espiritual. Aí o que eles respondem a Jesus? Será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Eles estão falando de política. Só que Jesus está dizendo, essa política não é para ser resolvida agora. Eu não vou resolver os problemas externos antes de resolver o problema interno. Porque não adianta eu resolver a política se eu não resolvo vocês. Dá um aleluia aí ou não? A gente estendeu a mão para Deus resolver a política, mas Deus está com dificuldade de ter acesso à igreja. Então isso aqui eu resolvo no milênio. Jesus disse isso. Mas compete a vocês serem revestidos de... E para que esse poder seria dado aos discípulos? Para eles pregarem bem? Para eles terem uma boa tese de discipulado? Para eles serem formados em teologia? Não, para que eles se tornassem testemunhas. A palavra testemunha é mais aterrorizante do que a palavra discipulado. Porque testemunha é mártire. É alguém que está disposto a morrer por uma causa. Então a unção não foi dada para você ficar magoado. A unção foi dada para você morrer sem perder a visão. Por isso que quem carrega unção é o que mais sofre. Porque não tem como você abandonar o que Deus te deu. Ah, vocês não estão aí, gente. Você geme, você chora, você se desespera, mas não tem como largar. Por isso dá um sorriso. A unção não te faz o mocinho nem o herói. Talvez a unção te faça vilão num ambiente de gente que decidiu viver a vida na carne. Se lidar com gente carnal é pior do que você lidar com gente endemoniada. Que o carnal sempre vai achar, como Eli, que as coisas espirituais são semelhantes às carnais, e não são. Dá um sorriso. É por isso que a gente conhece muita gente que é talentosa, mas não rompe no mundo espiritual. Porque talento é aprimoramento. Agora, mundo espiritual é graça. Canta bem, prega bem, mas a gente sai do culto, está faltando alguma coisa. E se for para um culto de uma boa homilia, de uma boa homilética, se for para um culto de uma boa oratória, eu continuava lá na Católica Romana. Quando nós viemos para esse ambiente protestante, é porque aqui tem um tempero melhor. E esse tempero é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a graça do Senhor. É isso que nós precisamos. Não é o céu. O céu está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que eu vou arrancar 3 aleluia mesmo. Uau. Vocês vão ser testemunha? Os discípulos entenderam? Eu tenho uma outra tese. No capítulo 1, não entenderam nada. Pergunte por quê? Eu preciso de um pastor, eu preciso de alguém aqui comigo. Vem cá, magrinho. Vem, Leleco, vem você mesmo. A gente já virou meme uma vez. Vamos virar de novo. Pá. Ganhou o Leleco. Quem você escolhe para ser discípulo no lugar de Judas? Está escrito lá. Está escrito que eles escolheram Matias por sorte. E Matias é um camarada que foi escolhido pelos discípulos, mas não deixou um legado. E esse é o problema. Na ausência do Espírito, a gente escolhe gente que Deus não...
E discípulo não é escolhido no pedra, papel, tesoura. Não, discípulo é escolhido mediante a aceitação de Deus. Quem é que deveria ser escolhido para a casa de Judas, Leleco? Talvez Barnabé. Talvez o Paulo, como ele defendeu a tese de que ele não foi escolhido pela mão de homens. Mas o problema que eu estou dizendo é que uma igreja carnal, fraca no espírito, escolhe mediante a relacionamento. Não é porque eu sou teu amigo que você tem direito ao altar. Porque altar e microfone não pode ser dado na mão de quem precisa ser tratado. Fica nessa paradinha de ficar mudando de igreja em igreja, que na realidade não é a igreja que te faz, é o seu caráter. Você precisa mudar a tua mente, que aí Deus vai mudar a sua geografia. Dá um glória a Deus aí, que senão eu não vou pregar mais. Dá um aleluia aí, dá mais alto. Um dia você está no metodista, um dia você está na batista, tudo isto. Um dia você está... E para alguns talvez ele não tenha vindo hoje. Ninguém presta, só você. Eu saí de lá porque o pastor não presta. Eu saí de lá porque a mulher do pastor não serve. Eu saí de lá porque o filho do pastor, o cachorro do pastor, o gato do pastor. Calma aí, tu já tem 15 anos de evangelho, mas não tem um dia de convertido. Você precisa ser tratado. Porque senão você vai começar a posicionar na sua vida quem Deus não escolhe. E Matias é assim. Matias é a resposta da carência espiritual que esse povo estava vivendo. Só que do dia do Pentecostes, aliás, da Páscoa celebrada por Jesus até Pentecostes, são 50 dias. Quantos dias? Da Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos até a ascensão de Jesus são 40 dias. Então eles ficaram 10 dias entre a ascensão de Jesus até a descida do Espírito Santo. Quantos dias? Mais alto, quantos dias? Mais alto, diga, quantos dias? 10 dias. Nesses 10 dias, na falha da escolha de Matias, tem uma outra tese que eu queria defender com vocês, e eu sei que eu não vou me alongar. É que nós, se você ainda acredita no arrebatamento, não seremos arrebatados no ambiente de apostasia. Eu queria dar pelo menos um glória a Deus. Eu vou repetir. A igreja não será arrebatada num ambiente de apostasia. Vai ter falso profeta, sim. Falsos doutores, sim. Falsos mestres, sim. Mas a igreja vai estar ativada. Porque a referência da igreja do arrebatamento é a igreja que tem reserva e tem azeite. É a igreja vigilante. Vocês estão aí ou não? Mas vai melhorar agora. Segundo o que o próprio Jesus disse, quando ele está sendo assunto aos céus. Por favor, coloca lá em Atos capítulo 1 para mim. Quem tiver aí, depois eu vou dar um beijo, vou fazer uma oração forte por você. No capítulo 1, versículo de número 9, do capítulo 1 de Atos, verso 9. Depois dele ter falado da testemunha, da descida do Espírito Santo, e depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, em uma nuvem que o cobriu aos seus olhos. Olha para mim, Jesus está falando de poder, recebam poder, serão testemunhos de Jerusalém, e Jesus está subindo, mais leve do que a gravidade. Pergunte por quê? Porque o corpo de Jesus está glorificado aqui. Ele não é o mesmo Cristo da cruz. Ele é o Cristo que João teve a revelação no Apocalipse. Apesar de não ter aparência transformada, mas o seu DNA espiritual já estava glorificado. Por isso ele está subindo. Eu amo isso aqui, porque pode ser uma conjectura, porque o Salmo de número 24, a partir do verso 7, Davi tem uma revelação que pode ser um contexto profético do que está acontecendo aqui, porque ele vê 2 anjos, ele vê 2 sentinelas. É lógico que Salmos 24 está falando da volta da arca, porque Jesus também é a nossa arca. Então os sentinelas estão dizendo: levantai as portas às vossas cabeças. Por quê? Porque já vai entrando o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, esse é o Rei da Glória. Então talvez sejam esses 2 anjos que estão descendo e Jesus está subindo. Jesus sobe e os anjos descem. Levantai as entradas eternas, porque já vai entrando. Quem é que está entrando? Não é a arca, é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória da igreja? Jesus. Agora escuta isso. Quando eles descem,
Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram-lhe: homens da Galileia, ou varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado às alturas do meio de vocês, para o céu virá do modo como vocês viram ele subir. Como as palavras, as últimas palavras do homem determinam quem ele é no final da sua história, o que Jesus disse para eles? Coitadinhos, vocês vão ser perseguidos, mas toca uma música melosa, chora um pouquinho. Não chora. É isso que Jesus disse? Não, faça uma terapia, que você está precisando de uma dose maior do remédio. O Rivotril não está dando jeito, então toma um negócio para você dormir. É isso que Jesus disse? Não. Recebam poder. Se ele vai voltar do mesmo jeito que a gente viu ele subir, ele está subindo dizendo, recebam poder. Como é que ele volta? Como é que ele volta? Então cuidado para que você e eu não sejamos um impedimento para que ele volte. Vocês estão aí ou não, gente? Eu não posso viver somente um ajuntamento. Se existe algo poderoso, vacinado para nós, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz, e as fará maiores ainda. Porque se o justo se cala, é o ímpio que fala, e é um ímpio que está falando no meio do justo. Tem muita gente decepcionada com o pastor, e tem gente que não ama mais a igreja, e se decepcionou com o evangelho por causa do mau testemunho desses caras. Nós, alguns pastores que são santos, que são fidedignos à palavra, que são fiéis à comunidade de fé, estão sofrendo com gente que está decepcionada, falando mal da igreja. Por quê? Porque nós colhemos, absorvemos o mau caratismo de alguns e determinamos que isso é qualidade de todos. Eu não posso sofrer porque você se decepcionou com alguém. Rosângela não pode sofrer porque você se decepcionou com alguém. A falta do caráter deles não define a intimidade e a comunhão da igreja. Tá bom, eles fizeram, mas Jesus é santo. Eles fizeram, mas esse lugar ainda é santo. Eles fizeram, mas esse ambiente, ele ainda fala. Aí com isso você não percebeu que o diabo está te amputando do corpo. O diabo está te tirando do corpo. A sua decepção está arrancando você da unidade. Está arrancando você da igreja. E talvez isso não é para todos, mas para alguns aqui, pincelados. Você só está aqui frequentando. Você não sente mais nada. Aliás, a gente está orando para que você pelo menos se arrepie. Mas se não arrepie, você sente. Pelo menos no louvor. Está difícil para você. Jesus quer te renovar. Você não pode viver num ambiente profético e não sentir a profecia andando no nosso meio. Vocês estão aí, jovens? Oh, glória a Deus. Eu estava falando para alguns amigos que a nossa geração é diferente. É a geração Z, que é a última geração. Eu tenho muita preocupação com isso. Qual é a minha preocupação? É a gente se acostumar com isso aqui. É a gente vir para o culto e não se esforçar para que o culto seja melhor. É a gente achar que Deus tem que mandar anjo, arcanjo, querubim e fazer um culto para a gente. Porque o culto não é Deus quem faz, somos nós. Aí sabe o que a gente faz? Dá um sorriso. Eu vim hoje aqui fora de mim. A gente faz campanha. Eu não tenho nada a ver com campanha. Mas o problema é que a gente acha que o poder de Deus tem que ser dividido em 7 semanas. Quando ele pode fazer num culto só. Mas como a gente não faz culto, a gente limita Deus. Vocês não estão aí, né? Quando um time de futebol marca um gol, os caras estão lá ganhando. Perdendo ou ganhando, estão cheios de dinheiro. A galera fica lá se abraçando. Você já viu como é que é a torcida? Eu já fui. O cara está do meu lado com um bafo de maconha, o outro está com o lado, bate cachaça. Quando faz o gol, todo mundo se abraça. E parece que a gente é irmão de sangue.
Mas na igreja, Jesus deu de goleada em Satanás. Ele pegou a cédula escrita contra você, cravou na cruz. Ele te fez herdeiro de uma herança espiritual e poderosa. Ele já te deu tudo que se diz respeito à vida e à piedade. Vocês estão aí? A segurança que temos é que se nós fecharmos os olhos, a Nova Jerusalém está preparada para a gente. Então não tem por que você ficar calado. Não tem por que você ficar ameno no culto, não. Eu preciso celebrar, falar para Jesus, eu estou vivo. Falar para Ele, eu entendo que se não aconteceu agora, daqui a pouco acontece. Mas eu não perdi a esperança. Eu guardei, foi a fé. É isso que a gente precisa. Nós precisamos viver um otimismo profético. Oh, glória a Deus. Nós precisamos viver um otimismo profético. E uma das frases eu acho maravilhosa do livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, que me constrangeu. Ele diz o seguinte: que nós precisamos de um batismo de honestidade no púlpito e um batismo de obediência nos bancos. O que Deus fala para a gente não é para ser pensado, é para ser obedecido. Por isso estão todos reunidos no mesmo lugar, jogando Free Fire, Candy Crush, maratonando na série da Netflix. Aliás, você assinou mais um Extreme, você tem mais um aplicativo lá no teu celular. Você está cercado de bons filmes, mas você está vazio de uma boa mensagem. Se pegar a sua playlist, você conhece tudo do sertanejo, você conhece tudo do pagode, você conhece tudo das músicas americanas. Mas o que é que você conhece da palavra? Gente, vocês estão aí ou não? Está na hora da gente começar a esvaziar o shopping e encher a igreja de oração. Nós estamos perdendo para as academias. Eu não tenho problema de você fazer uma boa academia. Vai lá, bota o teu negócio. Flash dance. Vai lá. Mas o problema é que você não pode sufocar o espírito e alimentar só a sua carne. Porque aí seu corpo vai estar magrinho, você vai estar linda, bonita, mas a tua alma vai estar vazia. E quando a depressão chegar, pede o professor da academia para te defender. Quando a ansiedade chegar, pede lá aqueles negócios que você fica tomando para poder te defender. O que defende a alma é um espírito forte. Dá um glória a Deus aí, gente. Vá lá, emagrece, toma teu remédio, faz a tua academia, faz a tua corrida, cuida do corpo, mas não deixa de cuidar da tua alma, não deixa de cuidar do teu espírito. E a minha palavra é que haja equilíbrio aqui em Muriaé, que haja equilíbrio. Não haverá depressivos, ansiosos, porque o Espírito de Deus vai tomar conta do nosso ser. Avivamento! Você vai pensar em Deus. Quer se matar porque o menino te largou. Quer se matar porque a menina está com outro. Pastor, ela não gosta de mim. É porque eu sou pobre, eu sou negro, eu sou gordo, eu sou baixo. Talvez você tenha perdido coisas para que você comece a enxergar o que realmente é importante. 10 dias, diga comigo, 10 dias de silêncio e vazio. E esses 10 dias de silêncio foi suficiente para Deus esvaziá-los. Porque a partir do princípio de que você e eu queremos viver um avivamento, o avivamento não se mede na quantidade de quanto você tem de Deus, mas de quanto Deus tem de você. Se Deus... vocês não estão vivos. Qual é o melhor capítulo para a gente discernir isso na Bíblia? Eu já vou orar. Não dá tempo, vocês vão ter que me chamar para a gente terminar a parte B da mensagem. Capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do verso 10. Coloca aqui para mim. É o capítulo do Espírito Santo. Se tu não der glória a Deus agora, eu vou te batizar com o microfone na cabeça. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está vivo. Está o quê? Então quer dizer, não existe espaço para 2 corpos no mesmo lugar.
Ou é a carne que está reinando, ou é o espírito que reina. É por isso que a depressão é inerente, a ansiedade é independente do ser. Você não é um boneco, você não é um reborn. Mas quando ela chega, você tem que estar com a tua casa preenchida. E quem tem que atender quando a depressão bater, não é você, é o espírito. Dizendo que a casa já está ocupada. Tá, vamos melhorar isso aqui. O corpo está morto, não está, pastora? Vamos lá, verso 11. Por causa da justiça. E se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Calma aí, segura aí. Ele está dizendo que o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo espírito que habita na gente. Quer dizer, esse espírito ressuscita morto e não consegue te ajudar? Ressuscita morto, mas não consegue te curar? Ressuscita morto, mas não te levanta, não te anima? Vira essa chave. Se ele ressuscita morto, o que é que ele não faz com o teu humor? Se ele ressuscita morto, o que é que ele não faz na tua mente? Continua. Esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vivificará o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Continua aí. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Eu não devo nada para a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Continua alimentando a tua carne. Continua falando que a carne reina. Continua falando que as coisas desse mundo dominam você. Dá um sorriso. Como é que eu sei que as coisas desse mundo me dominam? Quando tu está com dinheiro, você está rindo. Se você não tem dinheiro, mesmo com a conta paga, você está pobre de espírito. Então quem manda em você não é o espírito, quem manda em você é a circunstância. O que é que você está rindo? Ah, porque está sobrando uma graninha lá no banco, eu não sei o que eu vou fazer, mas está guardado lá. Por que você está triste? Recebi o salário, dei o dízimo, oferta e não tem mais um centavo. Dá um sorriso, que pelo menos você teve que pagar. Jesus disse, vocês têm um pai que cuida dos lírios e cuida das aves. Ele veste bem o lírio contra as aves, que dirá de vocês que são filhos se ele não vai cuidar. Vocês não podem andar ansiosos, que você não tem poder de acrescentar um côvado além da sua altura. Então não viva a ansiedade do futuro. Viva a provisão do presente, porque o Pai está cuidando de vocês. Continua, continua, continua. Continua que eu vou orar agora, continua. Verso 12. Caminharão para a morte, obrigado. Mas se pelo Espírito mortificarem, é dele, por ele que eu estou gastando a minha... Mentira. Você não está gastando nada. Você não consegue mortificar teu corpo. E mortificar o corpo não é tirar o desejo de pecar. Porque não é matar o corpo, é mortificá-lo. Eu tenho o desejo de errar. A senhora tem? Eu também tenho. O senhor tem, pastor Leleco? Também, todo mundo tem. Mas por que a gente não erra? Porque a carne não é mais forte do que o espírito. Bate na mão de alguém e diga, mortifica a tua carne e vivifica teu espírito. Certamente viverão. Então a morte não reina sobre aqueles que têm um espírito vivificado. Aí agora eu quero que você faça um coral. 1, 2, 3. Pois todos... Bate na mão de alguém e diga, eu não sou filho de Adão, eu sou filho de Jesus. Vocês não estão vivos mais. Eu não sou filho de Adão, eu posso ser descendente dele, mas eu sou filho de Jesus. Porque o primeiro Adão é mortal, é terreno, mas o segundo Adão vivificou, ele é espiritual, ele é do céu. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade para dizer a você que o Espírito, se reinar na sua vida, até o que era para dar errado, vai dar certo. Que ative o tempo espiritual sobre nós nessa noite.
Que se ative um tempo profético de milagres. Que se ative um tempo em que você vai orar na rua por pessoas e elas serão saradas, elas serão curadas. Que comece na tua casa, que comece na tua família, que comece no teu bairro. É um tempo de avivamento. Eu estou orando para Jesus batizar crianças. Eu estou orando para Jesus batizar adolescentes. Eu vou dizer o porquê. Segundo Jarbas Aragão, os jovens hoje têm mais de 5 gigabytes de informações na mente por causa da internet. A internet virou um dos maiores desafios da igreja. Porque o tempo que a gente gasta na rede social, talvez a gente não gaste edificando o espírito. Só que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, eu estou falando para gente que tinha tudo para dar errado, mas só foi o espírito te encher. Davi disse: eu posso perder tudo, coroa, herança, o que eu não posso perder é o teu espírito. Entendeu que depois que Sansão perdeu o espírito não valeu para nada. Mas entendeu que depois que Saul ganhou o espírito, até profetizar ele profetizou. Em último lugar, quando o Espírito Santo desceu naquela casa onde todos foram cheios, eu estou sentindo Jesus aqui, tá, gente? Fique em paz. Pedro, para defender a tese que eles não estavam bêbados, porque é similar ao que Paulo disse em Efésios: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Por que Paulo disse isso em Efésios? Porque o vinho fazia parte do contexto cultural do deus Baco. O deus Baco, que é o deus Dionísio. E a palavra Baco, do deus Baco, deu origem à palavra promíscua, bacanal. Era o deus da orgia. Então Paulo está dizendo: eu tenho algo melhor do que o vinho. Espírito. Por quê? Porque enquanto o vinho é depressivo, o espírito é ousado. O espírito da ousadia, Paulo disse isso: não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. Dá um glória a Deus aí. Pedro vai se levantar para defender a tese de que eles não estavam embriagados. E ele começa a dizer acerca do Cristo que eles mataram, mas que foi ressuscitado porque as amarras da morte não conseguiram detê-lo. Quando é que nós voltamos a um grande avivamento? Olha para mim. Quando a gente parar de dar 5 teses, 5 passos para a vitória e começar a pregar Jesus. Porque se a igreja é cristã, é Jesus que tem que ser a tese, o tema, o formato, a canção, o louvor dessa igreja. Vocês estão aí? Ninguém consegue destruir uma igreja cristocêntrica que você prega no Velho Testamento, mas diga que Jesus estava lá também. Vocês estão aí ou não estão, gente? Eu sou apaixonado disso. Enquanto a gente não cantar para Ele, não pregar por Ele, e só falar da gente, tirando Ele do trono e nos assentando lá, nós vamos receber aquilo que nós colhemos. Agora, se você colocar Ele entronizado no trono da sua vida, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele é maia fácil. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse para o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em você, te desse uma experiência de renovo. Eu não sei se você é espiritual ao ponto de acreditar em visões, mas tem um homem passando na igreja cujo nome dele é Renovo. E ele não veio aqui para tirar as suas forças, ele veio aqui para te renovar, como a árvore cortada. Ela é maia, a sombra. Nós não podemos ser ativados só em encontros. Nós não podemos ser ativados só em cultos de celebração. A nossa ativação é permanente, ela é perpétua. Ela não termina nas dificuldades da vida. Quanto mais dificuldade você passa, mais o Espírito te enche, mais Ele te protege. Então deixa
deixa Ele te renovar. Vai, metodista, deixa Ele te renovar. Sentado no teu banco, eu fui batizado na beira da minha cama. Jesus me alcançou na beirada da minha cama. Ele me tirou do pagode, Ele me tirou da orgia, Ele me tirou da prostituição, Ele me tirou da favela e me fez um profeta. Ele vai fazer isso contigo também. Chama Ele. Isso, bate palma, bate o pé, levante a mão, faz alguma coisa, mas que Ele te encha para você enfrentar os desafios que vem por aí, que Ele te enche. Mas de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Pastora Rosângela, Moisés só ouviu a voz de Deus mediante a sarça. Mas a sarça, antes de falar, ela queimou primeiro. A gente precisa voltar a queimar para falar. A gente tem que colocar o nosso sermão no fogo, a nossa vida no fogo. O povo da gente precisa de fogo, precisa de avivamento. Porque se Deus fez em Pensacola, se Deus fez no Chile, se Deus fez na Colômbia, Ele pode fazer em Muriaé também, Ele pode fazer no Rio, Ele pode fazer em Minas Gerais, Ele pode fazer em você. Quem é que está disposto a viver isso? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me... Não cantem bonito, cantem na unção. Cantem na unção. Cantem na graça. Isso. Infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Chama Ele, chama Ele, metodista, chama Muriel, chama. Os céus estão abertos. Chama Ele, chama Ele. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. O Senhor respondeu a Moisés: ninguém que viu a minha glória permaneceu vivo. O escritor do livro Caçadores de Deus, ele disse que Deus não estava dizendo que seria impossível. Deus estava dando a condição de alguém que quer ver a glória dele. Porque para ver a Deus você precisa morrer. Mata teu ego, mata tua carne,
Porque quem vai governar a sua vida é o Espírito Santo. Entendeu por que eles decidiram ser mártires? Eles estão dispostos a morrer, mas não vão negar a Jesus. Cerrados ao meio, crucificados, queimados vivos. Mas a carta aos Hebreus no capítulo 11 diz que eles, não negando a fé, por alcançarem uma melhor ressurreição, eles tinham o olho de uma melhor ressurreição. Por isso, você pode perder o emprego, você pode perder a tua namorada, vai sair tudo da tua vida que não te pertence, mas o céu não vai abrir mão de você, mas a glória não vai abrir mão de você, mas o Espírito não vai abrir mão de você. Levante as duas mãos, abraça o Espírito Santo. Eu não quero que duas pessoas sintam, eu quero que toda a casa seja cheia da glória de Deus. Tem cheio, enche esses músicos, enche os pastores, enche a juventude, enche a rede de mulheres, enche a tua igreja. A tua igreja, hereremachi dereba, ao meu face. Igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te trouxe até aqui para morrer. Eu penso mais alto. Ele está cancelando a morte, está te dando vida, vida, vida. Baixinho, eu não sei se a gente tem que vir aqui, mas como tem 2 minutos para encerrar, se você precisa de algo a mais, se a tua alma está em sede do Deus vivo, vem para frente, vem para cá, vem tocar na ponta do altar. Vamos orar, vamos pedir a Jesus para nos tirar da terra seca.